Olá, prazer mais uma vez. Eu sou Marcelo Lopes, psicólogo e psicanalista. Agora falando sobre transtornos depressivos. Uma viagem até aqui nos nossos vídeos, não é verdade? Já falei de vários assuntos: ansiedade, as suas várias formas, transtorno e ataques de pânico, dependência química, que aliás foram 3 vídeos, devido à tamanha complexidade do tema. E hoje vamos falar de depressão. Vamos lá? Bom, antes de mais nada, é importante falar que depressão é um transtorno sério, que infelizmente algumas pessoas acham que é preguiça, falta de vontade ou até mesmo falta de fé, e que na realidade não é nada disso. Precisa ser tratada com seriedade e sensibilidade por parte do profissional, ok? Sabemos que depressão é um transtorno grave, causa muito sofrimento às pessoas que a possuem. Aliás, em relação à depressão, há uma série de evidências científicas que mostram alterações químicas no cérebro da pessoa deprimida, principalmente em relação aos neurotransmissores, como a serotonina, noradrenalina e, em menor proporção, a dopamina. São substâncias que transmitem impulsos nervosos entre as células. Então, os episódios depressivos podem ser classificados em grau leve, moderado e ou grave. Estão na classificação do CID-10. Citarei alguns tipos mais comuns de síndromes e transtornos depressivos e alguns dos sintomas que acompanham cada uma delas, ok? O primeiro é a distimia, também conhecida como a doença do mau humor. É um tipo de depressão crônica que apresenta sintomas leves a moderados, como a tristeza, sensação de vazio interior e ou infelicidade. No entanto, a maior característica da distimia é a irritabilidade diária por pelo menos 2 anos seguidos. Segundo é a depressão maior. O transtorno depressivo maior, ou depressão clássica, também chamada de unipolar, é um transtorno de saúde mental, que normalmente é causado pela baixa produção de hormônios. Normalmente, os sintomas mais comuns são sentimentos de vazio, desesperança, falta de interesse pelas atividades da rotina, perda do sentido de vida, insônia e tristeza sem motivo aparente, que se mantém com pelo menos 2 semanas seguidas. E por isso é um dos transtornos psicológicos mais incapacitantes, já que a pessoa não consegue manter suas atividades rotineiras, como por exemplo levantar-se da cama e relacionar-se com outras pessoas ao seu redor, ok? Terceiro é a depressão pós-parto. Essa é a depressão que ocorre após o parto. As mulheres que desenvolvem depressão pós-parto possuem maior risco de desenvolver depressão em um outro momento da vida. Os sintomas podem incluir insônia, perda de apetite, irritabilidade intensa e dificuldade de criar vínculo com seu bebê. Se não for tratado, a depressão pode durar vários meses. O tratamento inclui terapia, antidepressivos e tratamento de reposição hormonal. Esse tipo de depressão, assim como as outras, é grave, pois podem trazer consequências tanto para a mãe como para o bebê, pois há comprometimento do vínculo afetivo entre eles. E isso é grave, não é verdade? E por fim, em relação aos transtornos depressivos, aqui já citados, é a depressão psicótica. Essa é quando há um quadro de depressão junto com alguma psicose. A psicose é uma condição na qual uma pessoa começa a ver e ouvir coisas que realmente não existem. Tem alucinações, ok? Ou a experimentar também ideias falsas sobre a realidade. A pessoa passa a ter delírios. Também pode haver pensamentos desorganizados e ou desordenados. Por se tratar de uma depressão, o paciente que tem esse diagnóstico ou possa ter deve apresentar sintomas de depressão maior associado à psicose, ok? Portanto, salientar que o diagnóstico deve ser realizado por médico psiquiatra
ou psicólogo especializado em saúde mental. A psicose é definida como característica que afeta a mente, fazendo com que haja perda de contato com a realidade. Bom, já listados aqui os tipos e subtipos de depressão, o tratamento, na maioria das vezes, medicamentoso, com médico psiquiatra, e psicoterapia, com psicólogo. Nos casos de depressão maior, sugere a maioria dos profissionais essa dupla terapêutica, medicamento e psicoterapia, aliado ao apoio familiar e de amigos mais próximos, motivando a pessoa com sensibilidade e paciência a sair do quadro depressivo, ok? Bom, terminando já o vídeo, é bom que falemos um pouco também da prevenção da depressão, pois pode acometer qualquer um de nós, não é verdade? As dificuldades do dia a dia, da vida que surgem, as perdas, sejam elas materiais e ou de pessoas queridas. Aliás, a própria pandemia da Covid-19 houve um aumento significativo nos casos de depressão, devido a muitas mortes. Então, para espantar a tristeza, é importante gerenciar o estresse e compartilhar as dificuldades do dia a dia, como, por exemplo, ler, aprender coisas novas, fazer hobbies e se divertir. Ajuda a manter a cabeça ativa e livre de pensamentos negativos e preocupações excessivas. O otimismo, aliado ao bom senso e às boas companhias, assegura o bem-estar emocional. Saindo um pouco da ciência, minha opinião é que a tecnologia, o mundo virtual em que vivemos, somado à própria pandemia, deixaram as pessoas mais frias. E está havendo pouco calor humano entre as pessoas e também na sociedade em que vivemos. As pessoas distanciaram-se umas das outras. 10 de 10 profissionais sugere e recomenda exercício físico e a psicoterapia para combater a tristeza e afastar-se da depressão. Para finalizar, deixarei uma dica para vocês e até mesmo para mim, que todos nós podemos fazer no silêncio da nossa mente. Essa consiste em realizar a arte do autodiálogo, ou seja, o diálogo com nós mesmos, o diálogo intrapsíquico. Esse diálogo refere-se a um debate lúcido, aberto e silencioso que o eu tem com seu próprio ser, uma reunião com nossa própria história, enfim, dialogar com os nossos fantasmas emocionais, como medo, angústias, tristezas, fazer o silêncio proativo para resgatar a nossa verdadeira identidade. Bom, terminando por aqui, obrigado a todos vocês novamente, encerrando mais esse vídeo sobre depressão. Peço a vocês que inscrevam-se no nosso canal, deixe o like de vocês, não esqueça de apertar o sininho que está do lado do inscrever-se. Entre no nosso site para visitar celolopes.com.br. No próximo vídeo, talvez poderei falar sobre transtorno bipolar. Até breve.